Inicia hoje oficialmente a campanha eleitoral para as eleições de 9 de outubro em Moçambique. Partidos políticos estão neste momento na caça ao voto e vamos conversar hoje com o observador eleitoral Wilker Dias. Wilker, muito obrigado pela sua participação. Pode primeiro dizer como é que está o clima em Moçambique depois do início da campanha? O clima, se formos avaliar desde a primeira hora, desde o primeiro minuto, a maior parte das cidades era de relativa calmaria em alguns pontos, se formos a comparar com aquilo que foram os pleitos passados. Não tinha muita gente à rua, mas muito, se formos a fazer uma análise, tínhamos as razões também climatéricas um pouco por trás disso, porque alguns pontos do país chovia, outros a temperatura estava um pouco baixa, mas também havia uma pequena contenção por parte de alguns partidos por conta dos materiais de propaganda, em que aquela alocação por parte dos órgãos eleitorais para financiar os partidos políticos chegou um pouco tarde, por isso é que nós também não verificávamos muita gente na rua, mas aqueles pontos em que tivemos uma grande afluência, como por exemplo a cidade de Nampula, em Niquadala também tivemos uma forte afluência na província da Zambésia, na cidade da Beira também tivemos alguma enchente significativa, em alguns outros pontos é um pouco mais tímido para alguns outros pontos como Inhambane, Maputo, mas também em Niassa tínhamos um ambiente ordeiro, um pouco também mais calmo se compararmos também com a província de Cabo Delgado, em que, embora as pessoas estivessem na rua, mas o clima era muito mais calmo do que os anos anteriores. Agora, se formos olhar um pouco mais para frente, ao longo do dia de hoje, podemos dizer que já depois do amanhecer as coisas começaram a melhorar um pouco mais. Havia mais pessoas na rua, há mais pessoas na rua até este momento, a poder fazer a colagem dos panfletos, a irem aos showmícios e às aberturas oficiais das campanhas a nível das diversas províncias, como era incidência para a província da Zambésia, Nampula, também Cabo Delgado, Niassa, também Sofala como um dos epicentros para que pudessem acolher esse tamanho de gente. Só que, no entanto, também há uma onda de ilícitos que já é verificada a uma altura destas nesta campanha eleitoral. A começar pela sobreposição dos panfletos a nível dos partidos políticos, destacamos em grande escala na província da Zambésia, mas também na província do Niassa, como um dos pontos locais em que isto foi acontecendo. Olhando para os outros pontos, os ilícitos são outros, é mesmo a colagem em instituições públicas na cidade de Quilimane, por exemplo, temos uma das delegações do INSS que já teve os folhetos lá colados, outras escolas, mais nos distritos também, de tempo para frente de alguns partidos políticos colados, a nível dos sinais luminosos, os sinais de trânsito, também já temos lá folhetos dos partidos políticos e tudo isto vai contra, mesmo em cemitérios, em monumentos, temos tudo isto lá também a verificar-se neste preciso momento. E a quem devemos chamar a responsabilidade por esses ilícitos eleitorais de que o Wilker esteve a falar? As primeiras pessoas a quem devemos chamar a responsabilidade são mesmo os partidos políticos. Os partidos políticos é que têm esta responsabilidade de poder zelar pelo comportamento dos seus membros e, posteriormente, também a CNE, o STAI, como os principais órgãos eleitorais, devem fazer esta campanha contínua para que os indivíduos não se metam neste tipo de situações, porque isto acaba também manchando a todo este processo e até causando, se calhar, algum dano para os próprios cidadãos. Aqui que falava recentemente, nós temos até sinais de trânsito que estão todos tapados e isso pode também criar um futuro acidente ou algum embaraço em termos de multas e etc. aos mesmos, e é preciso que se tenha em mente esse aspecto. São violações que são estatuídas na lei eleitoral e que, se calhar, os próprios partidos políticos poderão chupar face à repetição ou poderão pagar a fatura por conta deste aspecto. E Wilker, como é que olha para a questão de organização dos partidos políticos? A plataforma de sede tem vários observadores. Como é que estão organizados os partidos políticos em tempos de campanha? Já tive acesso aos manifestos, embora um pouco tardio, ainda não tive tempo para lê-los, mas vou seguir um pouco naquilo que tem sido a apresentação em termos públicos dos manifestos eleitorais, mesmo exigido de pré-campanha, em que, se formos a verificar, existe um e outro ponto relevante que poderíamos aqui, mas era preciso que bebêssemos um pouco mais disto para poder comentar, quem sabe nos próximos programas nós poderíamos comentar um pouco mais
acerca dos manifestos. Quanto ao perfil dos candidatos, eu acho que há muita coisa que poderemos tecer nesse momento. Há uma grande disputa pelos diversos candidatos que aqui vai, não só em termos de disputa em termos intelectuais, mas também temos uma disputa em termos políticos, em termos financeiros. Isto também poderá ser um dos fatores que vai pesar muito na hora da escolha dos candidatos. A grande novidade, eu acho que é uma novidade triste, vai para a ausência do Suf Momad na abertura da campanha do Partido Renamo aqui, em Quelimane, onde me encontro neste preciso momento. Acredito eu que era uma das grandes expectativas, e é histórico que isto aconteça sem a presença do próprio presidente do partido, num contexto em que a Renamo já não é militarizado, e oxalá que depois venha-se a tona explicar-se esses motivos de ausência do líder da Perdiz, mas eu acredito que para o contexto em que estava seria muito importante que ele estivesse a participar. Muito obrigado, Wilker, pela sua participação. Esperamos contar consigo para os próximos dias, neste período de campanha eleitoral em Moçambique. Boa continuação.